Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Opa. Que assim seja. Glória a Deus. Olha a pessoa que está do seu lado, dá um sorrisão lindo para ela, fala que bom que você está aqui. Vocês estão um pouco tímidos de manhã, o pessoal estava animado, hein? O que está acontecendo? Um tempo especial, um tempo poderoso. Eu sou grato ao Senhor, queridos, porque o amor dele nos envolve, né? Quantos são gratos aqui pelo amor do Senhor sobre a sua vida? Eu sou muito grato pelo amor dele. Eu sei de onde ele me tirou, né? Eu sei do amor dele sobre a minha vida, Veloso. O Senhor é bom, cara. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Sabe que nós não somos merecedores desse amor, né, Dani? Mesmo assim o Senhor tem nos amado. Mesmo assim Ele tem derramado sobre nós a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Esse amor tão poderoso e tão precioso. Sabe, quando a palavra de Deus fala a respeito desse amor, há um santo constrangimento dentro de mim. Eu não sou merecedor. Mesmo assim o Senhor tem me amado. Todas as manhãs, ao abrir dos olhos, as misericórdias dele se renovaram mais uma vez. Sabe que esse amor, queridos, ele não anula algumas coisas sobre a minha vida. Ele me alcança, ele me transforma, ele me cura, sim ou não? Ele muda os meus dias, ele muda a rota da minha casa, da minha família, ele muda toda, né, a atmosfera. Mas existem coisas que esse amor, ele não vai evitar que eu passe. O Senhor Jesus, mesmo amando seus discípulos, em determinado momento ele falou para eles assim: filhinhos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, esse lugar, queridos, é algo que eu gostaria de conversar com você nessa noite. É algo que eu gostaria de clamar ao Senhor para que Ele nos ensine ainda mais a respeito disso. Então, se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos entregar essa noite na Tua presença. Colocamos diante do Senhor, Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração. Nos dá, Senhor, essa capacidade de ouvir, compreender, entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Eu oro, Pai, no nome santo de Jesus, para que o Teu doce e poderoso Espírito possa estar falando aos nossos corações, de maneira personalizada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu clamo para que toda distração caia por terra, para que nenhum intento do inimigo, Senhor, que possa nos distrair, roubar a nossa atenção, caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Nenhum vai prevalecer. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos leve a esse lugar de liberdade, em nome de Jesus. Amém? Ao longo das nossas vidas, queridos, por diversas vezes, nós vamos passar por lugares de aflições, por lugares e momentos difíceis, muito difíceis, né? Lugares, pessoas, situações desafiadoras. Você concorda comigo, sim ou não? Nós vamos passar, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós vamos passar por lugares áridos, né? Lugares esmagadores, lugares de dores. Sim, vamos passar. Isso é inevitável, né? E sabe o que é pior? Muitas vezes nós não vamos entender por que nós estamos passando por isso. Por que nós estamos passando por lugares como esse. Momentos, quem sabe, de extrema dificuldade, lugares de uma luta intensa, extrema, circunstâncias completamente obscuras que nós não sabemos aonde estamos pisando, aonde estamos caminhando, né? Infelizmente, queridos, muitas vezes até temos uma visão distorcida. Nós não compreendemos com nitidez aquilo que estamos vivendo, por que estamos ali. A nossa visão, ela fica ofuscada, né? Nós perdemos a nitidez. Eu acredito que nesse auditório mesmo, entre nós, muitos de nós, né, estão passando por lugares de conflito, como esse que eu estou narrando. Lugares de muita dúvida, lugares de muito medo,
sabe, sem perspectiva, sem esperança. E o pior de tudo, se perguntando: Deus, por que eu estou passando por esse lugar? Por que eu estou vivendo essas circunstâncias? Por que eu estou vivendo esse momento de dor, esse momento de frustração, de desânimo, de angústia? Por que eu estou passando por toda essa ansiedade que eu estou vivendo nesses dias? Um ambiente que realmente nós não entendemos, não compreendemos por que passamos, por que estamos ali. E a Bíblia, ela nos mostra que existem sim esses lugares áridos, lugares esmagadores. A Bíblia nos ensina que existem sim esses lugares hostis sobre as nossas vidas. Existem. E nós conhecemos esses lugares como desertos e cavernas, muitas vezes. Existem outros, mas o Senhor me mostrou esses dois. Então o tema dessa mensagem, se você estiver anotando, é Entre Desertos e Cavernas Forjados com Propósito. O nome pelo menos é bonito, né? Você pode concordar comigo, né? O nome pelo menos... Quando nós olhamos, queridos, para esses lugares, para a realidade deles, muitas vezes nós não mensuramos, não percebemos o quão hostil e opressor ele é. Esses lugares, muitas vezes, eles se tornam um lugar implacável. Sim, com a capacidade de roubar a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento. Esses lugares, muitas vezes, eles têm essa capacidade de saquear a alegria dos nossos corações. E o deserto, ele é aquela vastidão do nada, né? Concorda comigo, sim ou não? É um lugar árido, né? Um lugar seco, um lugar sem água, um lugar sem vida. De dia é um sol castigante, à noite é um frio glacial. Essas são as características do deserto. E uma das piores características do deserto, ao meu ver, queridos, está quando você olha para o horizonte e você não vê absolutamente nada, você não vê uma perspectiva, você não vê esperança no seu coração olhando para aquele lugar. Mesmo que esteja à distância, né? Não existe esperança de vida. Você não consegue olhar para aquele lugar com um norte de esperança. Eu nunca estive em um deserto de maneira literal, não, mas eu já passei por inúmeros desertos emocionais, circunstanciais. O deserto, cada passo que você dá, exige muito mais de você. A cada passo que você dá, exige de você um esforço sobrecarregado. Ou seja, amados, o deserto, de fato, ele é um ambiente completamente hostil. Já a caverna é um lugar de isolamento. É um lugar de isolamento sombrio. É um lugar de medo. É um lugar de se esconder. É um lugar de refúgio. É um lugar de vergonha. Sim ou não? É um lugar de humilhação. Nos tempos antigos, no contexto bíblico, as cavernas elas eram usadas até mesmo como jazigos, um tipo de sepultura. Nós podemos ver isso no contexto bíblico. Queridos, algo acontece em comum entre esses ambientes. Todos eles, os dois, têm o potencial de esmagar a sua vida, de espremer a sua vida. Mas também nesse mesmo lugar, onde somos esmagados, Ele se revela de uma maneira sobrenatural sobre nós. O Senhor se revela de uma maneira sobrenatural. Algo novo do Senhor acontece em nossas vidas, nesse lugar. Olha o que diz T.D. Jakes em seu livro Da Pressão ao Propósito. Super recomendo esse livro, eu amei ler ele. T.D. Jakes, quando ele fala a respeito de lugares como esse, ele diz assim: eles nos forçam a reajustar a bússola, tendo como base o nosso Criador. Ao buscarmos em Deus a orientação e seguimos em sua direção, o esmagamento se converte em algo novo. Você está preparado para viver algo novo do Senhor sobre a sua vida? Sim ou não? Tenha em mente, tenha no seu coração, você vai passar em algum momento por um deserto ou por uma caverna. Isso é inevitável. E sabe que a grande sacada nessa inversão, queridos, ela é a nossa percepção desses lugares. É a visão que nós temos desses lugares. Qual é a expectativa que nós temos nesses lugares? Será que nós olhamos para esses ambientes e ficamos, murmurando, questionando Deus? Ou nós olhamos para esse lugar e falamos: uau, tem algo novo do Senhor sobre a minha vida?
algo novo e relevante de Deus sendo preparado para mim através desses lugares. O salmista, Davi, quando passava pelo deserto, lá no deserto de Judá, no Salmo 63, ele disse o seguinte: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Sabe que os olhos de Davi, queridos, não estavam nas circunstâncias. Os olhos e o coração de Davi estavam fixos no Senhor, em quem o Senhor de fato era. Não eram as circunstâncias, não era o lugar, não era aquela atmosfera opressora, hostil, que estava seduzindo o coração dele, não. O coração de Davi estava no Senhor. Honrar o Senhor, compreender a vontade do coração do Senhor para a sua vida. Olha a perspectiva, olha a esperança que há no olhar desse homem. Eu preciso aprender com ele. A visão de Davi não estava nas circunstâncias, no deserto à sua volta, não, de jeito nenhum. Mas havia um anseio no coração de Davi pela presença de Deus, pelo mover do Senhor sobre a sua vida. O deserto, presta atenção nisso que eu vou te falar. O deserto não foi o limitador do homem segundo o coração de Deus. O deserto não foi o limitador. O deserto não foi o limitador do coração de Davi, em momento algum. Uma vez eu li um livro e a autora, dentre tantas coisas boas que eu li naquele livro, uma frase chamou a minha atenção. O nome do livro é Rosas no Deserto. Recomendo. Não sei se você vai encontrar ele com tanta facilidade, mas é um livro muito bom. E a autora dizia o seguinte: todas as pessoas passam por situações de deserto, porém a diferença está na maneira como cada um enfrenta o seu deserto. Vamos passar, inevitavelmente. A grande diferença é como nós vamos enfrentar os nossos desertos. Quantos aqui estão dispostos a superar cada deserto que aparece à sua frente? Levanta a mão. Eu estou. Amados, eu gostaria de falar um pouco a respeito desse deserto. No contexto bíblico, o deserto ele é um símbolo de preparação para um propósito maior. Você concorda comigo, sim ou não? É um preparatório, uma preparação que o Senhor está nos levando a viver. É quando o Senhor está nos preparando para um propósito maior, uma missão maior. O Senhor nos prepara nesses desertos, né? Quando observamos ali a vida de muitos personagens ou de grandes personagens da palavra de Deus, nós vamos ver que todos eles, antes de cumprir aquela missão preciosa que o Senhor colocou às suas mãos, eles passaram por um deserto. Eles aprenderam naquele deserto, eles absorveram aquilo que o Senhor havia projetado para suas vidas no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Sabe, esse lugar onde o Senhor Jesus passou, onde ele foi ali de certa forma tentado por toda a sorte ali da artimanha de Satanás, todos os argumentos que ele poderia, ele usou contra Jesus, todas as investidas ele usou, mas mesmo assim o Senhor Jesus passa por esse deserto. Logo após passar pelas tentações, né, ele inicia seu ministério, o ministério da palavra. Ele começa a falar sobre esse lugar de arrependimento. Não foi o primeiro milagre, mas iniciou-se ali o ministério do nosso Senhor. Por quê? Porque houve um deserto também antes desse preparatório. Paulo passou aproximadamente 3 dias, logo após aquela experiência que ele teve com o Senhor em Damasco. Ele passa pelo deserto, ali durante 3 dias, pelo deserto da Arábia. Ele passa, né, até se encontrar com Pedro, e dali em diante, ele iniciar o seu ministério. Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Elias, o grande profeta Elias, antes de ungir 2 reis e o seu futuro sucessor, ele também passa por esse deserto. A palavra de Deus fala muito a respeito disso,
Sabe, você esteja pensando, Michael, mas eles vivem nessa região. Mas eu aprendo com isso, queridos, que existem lugares específicos, pontuais. Existe na palavra de Deus, queridos, elementos, argumentos que me ensinam, que me instruem. Eu posso usar esses elementos para aplicar em minha vida aquilo que o Senhor tem projetado. Amém? Eu creio dessa forma. Eu entendo que a palavra de Deus nos leva a esse lugar. Moisés com todo o povo de Israel. Alguns dias atrás eu falei a respeito, enquanto ministrava, né? Antes eles eram escravos no Egito, sim ou não? Antes eles eram escravos no Egito, o Senhor os liberta. Até chegar à terra prometida havia um deserto. Óbvio, eles aumentaram os dias naquele deserto devido aos seus questionamentos, à sua murmuração, à sua autossuficiência, etc. Né? Não era para eles passar 40 anos, era apenas 13 dias, se eu não me engano, eles poderiam passar por aquele deserto. Mas eles precisavam passar por aquele lugar. Se você pegar o mapa bíblico, você vai ver que a saída do Egito, né, atravessar o mar e chegar àquele lugar, não tem como eles não passarem por esse deserto. É inevitável. O único problema, queridos, a diferença de Moisés é que boa parte desse povo abandona esse propósito no meio do caminho, desiste, né, não cumpre por completo aquilo que Deus havia projetado para suas vidas. Por quê? Porque eles não entenderam, não compreenderam que o deserto era um estágio probatório, era o preparatório de Deus para as suas vidas. Eles não entenderam que eles estavam sendo provados para serem, de certa forma, aprovados a entrar naquele lugar de promessas. E por não conhecer o método de Deus, acabaram abortando tudo aquilo que o Senhor havia projetado para as suas vidas, tudo aquilo que o Senhor havia preparado para as suas vidas. Apenas uma parte desse povo compreendeu qual era o modus operandi do Senhor, a ponto de chegar a esse lugar tão precioso que o Senhor havia projetado para cada um deles. Ou seja, amados, de fato o deserto, ele sempre será um estágio de provação e aprovação para vivermos o propósito de Deus para nossas vidas. E sabe que existem algumas coisas que eu aprendo com esse deserto e eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira delas é: o deserto não é um acaso, é o curso preparatório de Deus. Ele não é um acaso. Se pudéssemos dar uma definição para o deserto, acredito que seria essa: o deserto, ele é a sala de aula do Espírito Santo. Você quer ser preparado, talhado, polido pelo Senhor? Passe pelo deserto. Esse lugar vai te ensinar tantas coisas. Esse lugar vai te capacitar para tantas coisas. O deserto é lugar de preparação, onde o Senhor irá nos capacitar. O Senhor vai, como eu falei, nos moldar, nos talhar. Hernandes Dias Lopes diz assim: deserto não é um acidente no percurso da vida, é uma agenda de Deus para a nossa história. Não tem nada de errado nisso. O Senhor nos leva a esse lugar. O deserto é o lugar onde o Senhor treina, onde o Senhor capacita aqueles que Ele confia. Os melhores passaram pelos desertos, queridos. Os melhores. De maneira inevitável. Sabe, não atribua o deserto às investidas do diabo. Não, estou passando por esse deserto porque o diabo me colocou. Não, não. É o Senhor que te colocou lá. O Senhor quer te ensinar algo nesse lugar. O deserto é um lugar, muitas vezes, de frustração, de desânimo, é um lugar de adversidades, de luta, é um lugar de medo, enfim, é um lugar castigante, hostil, sim, é porque o Senhor está nos moldando, nos preparando, o Senhor está nos forjando. Não menospreze o deserto que você está passando, que você está vivendo, não diminua ele, não atribua ao diabo isso, não. Sabe que eu sempre falo, né, quando eu falo de deserto, que o deserto não é um lugar de morada, ele é um lugar de passagem. Eu não posso permanecer nele, mas eu preciso passar por ele. Eu aprendo, eu absorvo tudo aquilo que o Senhor tem projetado, tudo aquilo que o Senhor quer me ensinar através desse lugar e saio dele, passo por ele. Deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem, queridos. Então, se você está passando por um momento difícil da sua vida nesses dias,
Não menospreze. Pergunta ao Senhor: Pai, por que eu estou vivendo? Me ensina com esse lugar. Me ensina com essas circunstâncias, com essas situações. Me ensina, Deus, com esse sol castigante sobre mim. Me ensina, Deus, com esse frio glacial que eu estou passando. Me ensina, Deus, com o meu medo, com as adversidades. Me ensina, Senhor. Eu quero sair daqui capacitado pelo Senhor. Eu quero sair daqui provado e aprovado pelo Senhor. Eu não quero perder todas as possibilidades, todas as oportunidades, tudo aquilo que o Senhor quer me ensinar. Eu não quero perder a capacitação que o Senhor está promovendo sobre a minha vida nesse lugar, para viver algo extraordinário. Eu não quero perder. Passe por esse lugar. Busque compreender no Senhor quais são os seus propósitos. O deserto, ele está na agenda de Deus para a sua vida, querido. Segundo, Deus nos leva ao deserto para termos experiência com Ele. O deserto é o lugar onde o Senhor, querido, vai forjar o meu e o seu caráter. É um lugar onde o Senhor vai nos lapidar. É o lugar onde o Senhor vai moldar as nossas vidas. Sim, o deserto, nesse lugar de dores, de sofrimento, de exaustão, de cansaço, Ele nos leva a esses lugares para termos experiências com Ele, para conhecermos o modus operandi dEle. Ele nos leva nesse lugar para nos tornarmos ainda mais dependentes dEle, mais íntimos dEle. Eu não sei você, mas eu quero aprender nesses lugares. Eu quero ser ainda mais íntimo do Senhor nesses lugares. Ele nos leva para termos experiências ainda mais profundas nele. Sabe, é nesses lugares que o Senhor retira toda a nossa autossuficiência e nos leva a um lugar de dependência. Não importa a quantidade que eu saiba, não importa o meu intelecto, aquele grau. Não importa o meu QI altíssimo, não importa. Não importa os meus talentos, os meus dons. Nesse lugar, o que importa é a dependência do Senhor, é a intimidade com Ele, é um relacionamento com Ele, é conhecer o coração dEle. Nesses lugares o Senhor tem algo para nos ensinar. O deserto é um lugar de milagres, é um lugar de provisão, é um lugar de dependência. Como eu disse, não menospreze o deserto que você está passando nesse momento. Entenda que é o Senhor que está te preparando, é o Senhor que está te forjando, é o Senhor que está te conhecendo, é o Senhor que está te capacitando ainda mais, é o Senhor que está até mesmo testando o teu nível de dependência dEle. E isso é inegociável diante de Deus. O deserto é inegociável diante de Deus. Mas sabe que além do deserto, assim como o deserto, a Bíblia também fala sobre cavernas, né? E assim como o deserto, as cavernas também, elas se apresentam, ou na grande maioria das vezes, elas se apresentam em nossas vidas por meio, né, do medo, dos anseios, das dores, do constrangimento, da vergonha. Sim ou não? Mas também dentro dessas cavernas, o Senhor, Ele é um Deus provedor. Ele continua sendo o Deus da provisão. Ele continua sendo um Deus do cuidado, um Deus que zela, um Deus que ama, um Deus de propósitos. Caverna na Bíblia também é um lugar de refúgio. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 19:30, não precisa abrir lá, só vou narrar o contexto. A Bíblia fala que Ló, após Sodoma e Gomorra ser destruída, ao fugir, né, para a cidade de Zoar, ele e suas filhas entram se refugiar dentro de uma caverna. Davi, enquanto fugia de Saul também, ele entra na famosa caverna de Adulão, né? Quem nunca passou por esse lugar? Davi entra lá com medo, né? Um medo aterrorizante no seu coração, medo de ser morto pelo próprio rei Saul. Ele se esconde nesse lugar. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Elias, após vencer lá os profetas de Baal, também se esconde em uma caverna com medo. E aqui eu quero narrar um pouco mais, eu quero discorrer um pouco mais desse personagem. Uma simples ameaça, uma única ameaça de Jezabel foi suficiente para que aquele poderoso profeta de Israel tivesse medo e entrasse nesse lugar de isolamento, completamente depressivo. Uma única ameaça,
Um homem poderoso como Elias acaba entrando com medo depressivo por causa de uma única ameaça. Olha o que diz o texto, corre comigo lá, em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias foi um dos maiores profetas da história de Israel. Um dos homens mais íntimos de Deus que eu percebo, que eu conheço, que eu pude compreender na palavra do Senhor. Um cara que não experimentou da morte, ou melhor, que viria a não experimentar da morte, né? Tamanha era a intimidade dele com o Senhor. Pensa a proporção do relacionamento dele com Deus. Ele era conhecedor do poder do Senhor, ele era conhecedor da soberania de Deus, ele era conhecedor da essência divina, né? Do amor de Deus sobre a sua vida. E mesmo assim, diante de uma simples ameaça de Jezabel, ele entra numa caverna, ele vai se refugiar em uma caverna completamente depressivo, com medo, diz a palavra de Deus. E os textos dizem que Elias, ele entrou em uma caverna de maneira literal e uma caverna emocional. Tão profunda a ponto dele entrar em depressão. Pensa o nível de depressão que Elias estava, a ponto de se aprofundar nessa caverna com medo. Eu fico pensando, queridos, como um homem da envergadura de Elias, da envergadura espiritual de Elias, pôde se deixar ser seduzido, pôde se envolver pela opressão do medo. Como pôde? Simples. O fato dele ser homem já é suficiente para eu entender que ele poderia entrar nesse lugar. Tiago fala no capítulo 5, no versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Assim como eu e você. Assim como eu e você. Independente do nível de intimidade que nós estejamos vivendo no Senhor, queridos, sempre estaremos sujeitos a lugares como esses, sempre. Não importa o nível de santidade, não importa o nível de conhecimento, o nível de relacionamento que eu tenho com o Senhor, não importa. Nós vamos passar por lugares como esse. Agora a grande questão é, queridos, o que eu faço com esse medo? Como eu vou lidar com ele? Como eu vou superar toda a hostilidade do medo? Toda a opressão do medo? Como eu vou me envolver com o propósito de Deus, tendo o medo à minha frente? Onde eu deposito esse medo? E pior, até quando eu estou disposto a permanecer dentro de uma caverna? Olha que interessante o que diz esse texto. Corre comigo lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 9. O texto é um pouco extenso e eu peço a sua compreensão. Diz assim: ali encontrou uma caverna, Elias, falando de Elias. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os seus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram matar-me. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo
veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Deus dos Exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os seus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram matar-me. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Sabe que existem algumas coisas que eu aprendo a respeito desse texto. E a primeira delas, queridos, é que Deus não fala dentro de cavernas. O Senhor não vai falar comigo e não vai falar com você enquanto nós permanecermos dentro das nossas cavernas. O texto diz assim: saia e ponha-se diante de mim. Outro trecho do texto diz: quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu da caverna que estava e ficou à entrada da caverna. Sabe que os textos, queridos, eles revelam algo surreal a respeito da integridade de Deus. Os textos falam a respeito do caráter divino. O Senhor, Ele não tem parte com as minhas mazelas. O Senhor não tem parte com a minha autocomiseração. O Senhor não tem parte com os meus achismos. O Senhor não tem parte com o meu medo. Sabe, queridos, é esse caráter divino estabelecido que impede o Senhor de dar direções para Elias dentro daquela caverna. O Senhor poderia ter dado orientações dentro daquela caverna, sim ou não? O Senhor tem, Veloso, dentro das suas atributos, Ele tem a onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele poderia ter destruído aquela caverna se preciso fosse, sim ou não? Mas o Senhor não entrou naquele lugar. A comunicação com o seu profeta era fora daquela caverna. Sabe por quê, queridos? Porque a caverna, ela representa um lugar de humilhação. A caverna representa um lugar de vergonha. A caverna, ela representa um lugar de culpa, um lugar de autocomiseração. O Senhor não tem parte com isso. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que em mim, em você, opera. Caverna, nesse contexto, ela representa, no contexto de Elias, ela representa algo ainda pior. Ela representa o abandono do propósito. Não era para ele estar ali. Ele era um profeta poderoso, respeitado. Ele era um profeta que negociava ao Senhor, junto com o Senhor. Ele é tão íntimo com Deus, tão poderoso em Deus. Ele não precisava estar ali. Deixa eu te falar algo muito importante. Enquanto nós permanecemos nesse lugar de autoflagelação, não espere que o Senhor se revele. Enquanto nós ficarmos murmurando, questionando, ó céus, ó vida, ó tristeza, ó angústia, porque eu estou aqui, porque eu estou passando por isso, por quê? Enquanto nós ficarmos questionando através desses lugares o poder de Deus, o Senhor não vai falar conosco, Ele não vai falar com você. O Senhor não se revela dentro das cavernas. Dentro das cavernas Ele não vai entrar. Sabe que o pastor Cláudio, ele sempre fala sobre posicionamento. E esse é o modus operandi de Deus. Deus trabalha em cima do nosso posicionamento. O Senhor trabalha em cima da nossa disposição. Ele não trabalha em cima dos nossos questionamentos. Ele não trabalha em cima da nossa autocomiseração. Ele não trabalha em cima da nossa autoflagelação. Não! Ele trabalha em cima do nosso posicionamento. Quando nós decidimos, nós optamos, nós escolhemos sair desse lugar, aí sim o Senhor atua, aí sim o Senhor trabalha. É como se
o Senhor estivesse dizendo a Elias: quer me ouvir, Elias? Quero sim, Senhor. Então saia da caverna. Eu me recuso a entrar nesse lugar. Eu não quero permanecer junto com você nesse lugar de humilhação. Eu não quero permanecer com você dentro desse lugar de desânimo. Eu não quero permanecer com você dentro desse lugar de vergonha. Eu não mandei você entrar dentro dessa caverna. Eu não escolhi essa caverna para você. E sabe que quando o Senhor me mostrou isso, eu achei tão lindo, queridos, que quando nós paramos para observar o lugar que Elias estava, é como se o Senhor estivesse falando para ele assim: amigão, olha onde você está. Olha onde você está colocando os seus pés. Você está dentro de uma caverna, mas olha o todo, olha a sua volta. Olhe o lugar aonde você está pisando, aonde você está vivendo nesse momento. Olha que interessante o texto. Lá no versículo 8, no mesmo capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 8, um pouco antes, diz assim: então ele se levantou, Elias, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar, aonde? A Horebe, o monte de Deus. Esse monte Horebe, queridos, é o mesmo monte Sinai. Muitas vezes você vai encontrar como Monte Horebe ou Monte Sinai. É o mesmo lugar. E esse mesmo lugar, queridos, é onde nós vemos grandes homens de Deus tendo um nível de relacionamento, um nível de intimidade, um nível de poder sendo liberado dos céus sobre suas vidas. É um lugar onde o Senhor estabelece propósitos. Quantos lembram de Moisés nesse lugar? O Senhor estabelecendo propósito, o Senhor dando destino, o Senhor se revelando intimamente com esses homens nesse lugar. Não era para ele entrar em caverna, não era para ele se relacionar com a caverna, era para ele se relacionar com o monte. Por isso o Senhor se recusava a entrar dentro dessa caverna. É interessante o Senhor falar para ele: sai desse lugar. Eu não quero que você fique aí dentro. Olha o todo, olha a sua volta, olha o nosso nível de intimidade, Elias. Eu vou além, queridos. O monte é o retrato do lugar onde o Senhor nos projeta, nos dá destino. É o lugar onde o Senhor se revela. É o lugar onde o Senhor se revela ao homem. Por isso o Senhor se recusa a permanecer dentro da caverna. Querido, se você está passando, se você está vivendo, dentro dessa caverna, olhe para o monte, olhe para o lugar da intimidade. Você está no lugar onde o Senhor está te projetando. Você está no lugar onde o Senhor está te moldando. O Senhor está falando, o Senhor está dando destino. Para que ficar dentro da caverna? Para que ficar se culpando, se autoflagelando, essa autocomiseração, se culpando? Por quê? Você está no monte, no lugar do relacionamento, no lugar da intimidade, no lugar do conhecimento do coração de Deus. Deus vai falar com você a partir do momento que você sair dessa caverna. Aí o Senhor vai se relacionar. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com a caverna, com as cavernas, é que elas são um lugar onde o Senhor se revela nos detalhes. Nos detalhes. Olha que interessante isso. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 13. Enquanto Elias estava passando ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso e as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Um suave sussurro. Outra versão diz uma voz mansa e delicada. A NVI diz um murmúrio de uma brisa suave. Você prestou atenção nos detalhes? Elias, nesse contexto, ele estava com o seu coração aflito,
completamente perturbado pelas circunstâncias. Uma guerra interior estava remoendo, atormentando a vida desse grande homem de Deus. As emoções de Elias estavam completamente em desordem. O Senhor sabia que não adiantava ele falar através de um terremoto, através de um vento, através do fogo. Esse cara passou momentos antes, pelo poder de Deus, diante dos profetas de Baal, nada iria atrair a atenção dele. É interessante que o Senhor muda a maneira dele falar com o homem, a maneira dele se manifestar, a maneira dele agir. E aquela brisa suave passa. É como se o Senhor estivesse olhando para o coração de Elias e falando: cara, eu te conheço tanto, eu sou tão íntimo de você, tão íntimo, que eu sei que nada do que está acontecendo ao seu redor vai atrair a tua atenção. Eu preciso mudar o meu modo de falar, a minha maneira de agir com você. E uma brisa suave passa. Sabe, queridos, eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo, mas eu aprendo com Elias que independente do turbilhão de circunstâncias, independente das adversidades, independente do medo, independente das circunstâncias, independente da opressão, eu preciso compreender a voz suave do Senhor passando pela minha vida. Esse profeta, ele era tão íntimo do Senhor, queridos, que ele pôde compreender que naquele pequeno gesto singelo de cuidado, de amor, sabe, aquele gesto de pai para filho, diante de um grande profeta, um cuidado único de Deus através desse grande homem. Eu preciso aprender com isso. Muitas vezes nós esperamos os grandes milagres, os grandes eventos, né? Muitas vezes nós aguardamos os grandes sinais, o vento, o fogo, o terremoto, e o Senhor quer se manifestar em nossas vidas através de um pequeno sussurro aos nossos ouvidos, o cheiro dele passando as nossas narinas. Eu queria te convidar nesse momento a você ficar de pé, por favor, querido. O que Elias precisava não eram os grandes eventos, e não tem nada de errado com relação a isso, mas não era o que ele precisava. Ele precisava naquele momento da doce e tranquilizadora presença de Deus sobre a sua vida. O Senhor sabia disso, então o Senhor muda toda a sua forma de agir, de falar. Sabe, queridos, que o Senhor, Ele fala com Elias nesse momento, com mansidão, com ternura. E automaticamente eu lembro do texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, quando o Senhor Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, querido, se assim como Elias, você se sente dentro dessa caverna, com medo, com desânimo, se você permanece dentro dessa caverna com incertezas, com o coração frustrado, eu quero motivar você nessa noite a você abrir espaço para o Senhor entrar, ou melhor, abrir espaço para o Senhor falar. Ele quer te retirar desse lugar, para que nós possamos entrar em um ambiente de intimidade com Ele tão intenso, a ponto de sentir a sua presença. Existe a necessidade, queridos, de sintonizarmos os nossos ouvidos à voz do Senhor, alinharmos a nossa frequência com aquilo que o Senhor está falando. Existe um lugar onde nós vamos compreender o coração de Deus. Eu queria desafiar você a fechar os teus olhos nesse momento. A maioria de nós, na minha visão, ela não irá ouvir Deus de maneira audível. Infelizmente, muitas vezes, nós ficamos focados nesses sinais. Muitas vezes nós ficamos
ficamos focados nas maravilhas, nos sinais, nos milagres, no poder. Mas a impressão que eu tenho no meu coração é que são nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, a maneira doce do Senhor agir, que Ele vai se revelar sobre as nossas vidas. E sabe o que eu compreendo com a vida de Elias? É que existem momentos, principalmente quando estamos passando por cavernas como essa, que o Senhor, Ele vai se apresentar a mim e a você, quando nós baixarmos a guarda, quando nós derrubarmos as nossas defesas, quando nós deixarmos de lado todos os nossos argumentos, quando entendemos que Ele também vai falar, ou Ele também pode falar, nos pequenos detalhes, nas pequenas expressões, um gesto simples do Senhor sobre as nossas vidas. Vem, Espírito de Deus, se manifesta nesse lugar nessa noite. Se manifesta nesse lugar nessa noite. Vem, Espírito de Deus, paira nesse lugar, começa a fluir sobre essas cadeiras, Senhor, nessa noite. Sim, Senhor, começa a derrubar as nossas defesas, nos ensina, Pai, a baixar a guarda. Senhor, caminha por esse lugar. Nos ensina a deixar de lado, Pai, todos os nossos argumentos. Nos ensina a deixar de lado, Pai, todas as nossas desculpas. Nos ensina, Pai, a superar os nossos medos. Nos leva a esse lugar, Pai, onde nós entendemos quem nós somos no Senhor, o lugar que nós estamos. Eu acho que é por isso que o Senhor perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, por que você está nesse lugar? Eu queria que você nesse momento, querido, substituísse esse nome, deixasse o Senhor falar ao seu coração: o que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu não te coloquei nela. O meu propósito para você está fora dela. Eu quero me revelar a você fora desse lugar. Eu me nego a entrar nesse lugar junto com você. O meu propósito é muito maior do que as limitações dessa caverna. Vamos sim.